para pleitear o mandado de injunção. Da mesma forma, eu junto as provas, não peço produção de prova. Caminhando, ação popular. Artigo 5º, inciso 73. LXX, 3 pauzinhos. Vou ler para vocês. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Artigo 5º, inciso 73. Muito importante, com relação à ação popular, é necessária a leitura, da lei 471765. Então, tem uma lei específica com relação à ação popular. Importante, essa lei que regulamentou a ação popular era da década de 60. Ela foi feita com base nas class actions norte-americanas. Então, a lei da ação popular é de 1965. Importante. Para fins de prova, junto comigo, eu preciso, para proteger o patrimônio público, histórico e cultural, da atuação de um cidadão, de um eleitor. Então, o eleitor vai contratar um advogado para proteger o patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente. A ação popular, proteger o patrimônio público, histórico, cultural e meio ambiente. Quem pode propor? Um cidadão, um eleitor através de um advogado. Então, o eleitor contrata um advogado para proteger o patrimônio público, histórico e cultural. É uma ação contra o Estado, vai demandar gastos. Com o tempo, a tendência é o cidadão abandonar a ação. Presta atenção. O Ministério Público assume o andamento se outro cidadão não quiser. E dá andamento, ok? Se estiver na fase de execução, ele vai executar a decisão da ação popular. Por fim, meus amigos, resta falar da ação civil pública. Artigo 129, inciso 3º. Na Constituição, você percebeu? A ação civil pública não está no artigo 5º, está no artigo 129, inciso 3º. Para que serve? Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Importante. A ação civil pública, do jeito que está na Constituição, traz a falsa ideia de que só o Ministério Público pode propor. Cuidado, importante. Não é só o Ministério Público que pode propor a ação civil pública. União, Estados, Distrito Federal, os municípios, Defensoria Pública, entre vários outros entes, podem propor a ação civil pública. Precisa de advogado? Precisa de advogado. Importante. O cidadão não pode propor isoladamente a ação civil pública. Ok? Perceberam? Fizemos uma viagem com relação aos remédios constitucionais. Direito de petição, direito de denunciar uma ilegalidade. Habeas corpus, proteger a locomoção, ir e vir. Habeas data, ter acesso a dados ou informações do impetrante que estão em órgão público. Mandado de segurança individual e coletivo, direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus nem de habeas data. Que eu quero proteger, então? Proteger um direito previsto na Constituição, direito líquido e certo. Depois vimos mandado de injunção, que eu quero buscar a regulamentação de um direito ou de uma liberdade constitucional. E por fim, vimos no finalzinho agora, a ação civil pública, proteger o patrimônio público, histórico e cultural, é bem mais abrangente que a ação popular. Diferença, a ação popular, qualquer cidadão através do advogado. A ação civil pública, cidadão não pode, entidades, inclusive o Ministério Público, pode propor a ação civil pública. Importante, a ação civil pública, vocês são obrigados a ler a Lei 7347, 7.347, de 1985. Perceberam essa viagem rápida? Tudo isso visando o quê? A dignidade da pessoa humana. Todos os remédios vão visar a dignidade da pessoa humana. Com isso, nós encerramos esse primeiro bloco. Agora vamos avançar no segundo bloco. Pergunte ao professor. Pergunta sobre esse tema maravilhoso, princípio da dignidade da pessoa humana e remédios constitucionais. Vamos ao segundo bloco, então? Meus caros amigos, pergunte ao professor. Vamos enfrentar as perguntas, ok? Professor, quais são os remédios constitucionais? Veja que questão interessante. Quais são os remédios constitucionais? Importante, meus amigos, nós temos 8 remédios constitucionais. Vamos ver se eu não me perco, hein? Vamos lá. Direito de petição, lembra? Direito de petição, vou pedir alguma coisa ao Estado, denunciar alguma coisa de ilegal perante o Estado, não precisa de advogado, ok? Um já foi. Meus caros, habeas corpus, eu quero proteger o direito de ir e vir. Alguém foi ameaçado de ser preso ilegalmente, abusivamente, ou alguém está preso ilegalmente, abusivamente. Já passou o prazo da temporária, da preventiva. Então, veja esse exemplo. Alguém vai depor numa comissão parlamentar de inquérito. E ele não quer produzir prova contra ele. Tecnicamente, ele nem precisaria do habeas corpus. Mas o que o indivíduo faz, o advogado dele faz? Pede uma liminar em um habeas corpus para que o indivíduo compareça e não responda perguntas que possam incriminá-lo.
ok? Habeas corpus preventivo, antes da prisão. Agora pensa comigo, alguém já está preso além do tempo, habeas corpus repressivo, percebeu? Antes da prisão ou já está preso além do tempo, para soltá-lo, vou pedir um habeas corpus. Segundo instrumento já foi. Agora, presta atenção, depois tem o habeas data, lembra o habeas data? Eu quero ter acesso a dados ou informações do impetrante que estão aonde? Em um órgão público ou de caráter público. Importante, habeas data eu preciso de advogado e preciso esgotar a via administrativa, ok? Meus caros, mandado de segurança, eu tenho um direito líquido e certo, né? Não é caso nem de habeas corpus nem de habeas data. Quem cometeu abuso? Uma autoridade pública ou alguém investido de autoridade pública. Vamos a um exemplo, para ficar bem fácil de você visualizar? Meus amigos, eu tenho direito de propriedade. Eu comprei produtos importados, recolhi todos os tributos. E o agente alfandegário fica regulando, não quer me entregar o produto. Por que ele não quer me entregar? Porque ele não gosta de mim. A agente alfandegário, autoridade federal, contrata um advogado que vai entrar com liminar em um mandado de segurança na Justiça Federal. Presta atenção. Eu estou protegendo meu direito de propriedade que foi ilegalmente restringido por alguém do Estado, um agente do Estado. Direito líquido e certo, propriedade, paguei os tributos, não é caso nem de habeas corpus nem de habeas data. Quem cometeu abuso? Uma autoridade pública. Então, liminar em MS, nesse caso, na Justiça Federal. Ok? MS individual. Meus caros, existe também o MS coletivo. MS coletivo tem os mesmos requisitos do individual. Direito líquido e certo, não é caso nem de habeas corpus, nem de habeas data. Quem cometeu abuso? Uma autoridade pública. Agora, presta atenção, o MS coletivo, eu vou proteger aquele grupo de pessoas, aquele grupo de parlamentares, os membros daquela entidade classe, daquela associação, ok? No MS coletivo, direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus, nem de habeas data. Quem cometeu abuso foi uma autoridade pública, mas lembrem-se, estou protegendo pessoas daquele partido político tem representação lá no Congresso, tem um deputado federal ou um senador, ou daquela entidade de classe, ok? Vimos 5 remédios, ok? Na sequência, presta atenção, vamos avançar agora para o mandado de injunção. Quando se fala o 6º remédio, mandado de injunção, eu quero buscar a regulamentação de um direito previsto na Constituição e que necessita de uma lei, e essa lei não foi feita. Eu quero exercer o meu direito de greve, sou servidor público, quero exercer o meu direito de greve, e aquela lei federal para regulamentar o direito de greve não foi feita. Entra com mandado de injunção onde? Lá no Supremo Tribunal Federal, porque caberia ao Congresso Nacional regulamentar, e não foi feito ainda, ok? Mandado de injunção, eu busco a regulamentação no direito, ok? Busco a regulamentação no direito. Meus caros, presta atenção. Próximo remédio, ação popular, 7º remédio. Quando se fala em ação popular, eu quero proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente, a moralidade administrativa. Importante, eu sou um cidadão, então cai na prova, ou um cidadão ou um eleitor querendo buscar a proteção do patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente, etc. Olha o exemplo. Meus caros, uma prefeitura fez uma licitação superfaturada para varreção de rua. Eu sou cidadão e não me conformo com isso. Contrato um advogado e ingresso com uma ação popular lá perante o juiz da comarca daquele município. O que eu quero? Eu quero que o patrimônio público seja preservado. Eu contratei um advogado. Depois, com o tempo, ficou muito caro isso. Eu abandono a ação. Outro cidadão poderia assumir. Se ninguém assumir, quem assume? O Ministério Público assume, pode dar andamento. Se estiver na fase de execução, ele vai executar. Mas percebeu? Um cidadão, um eleitor pode entrar com a ação popular. E por último, presta atenção, vem aí a ação civil pública. A ação civil pública é um avanço em relação à ação popular. Está no artigo 129, inciso 3º. Importante, a ação civil pública é um remédio constitucional que não está no artigo 5º. Está no artigo 129, inciso 3º. E presta atenção, não é só o Ministério Público que pode propor uma ação civil pública. Presta atenção. Eu preciso olhar a Lei 7347 de 1985. Lei 7347 de 1985. Eu tenho uma lei federal que regulamenta a ação civil pública. Importante, quem pode propor ação civil pública? Olha cá, preciso observar, no próprio texto da lei, vai estar expresso lá, a União, os estados, o DF, os municípios, o próprio Ministério Público, Defensoria Pública. Importante, cidadão não pode propor ação civil pública, ok? Mas cidadão pode propor a ação popular. Questão bonita, conseguimos ver todos os remédios, são 8 remédios constitucionais: direito de petição, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo,
Mandado de junção, ação popular.